Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez, há muitos anos, eu li um livro que eram memórias. Eu gosto muito de memórias. E essas eram as memórias de Madame la Duchesse d'Abrantes. Abrantes. É um lugar em Portugal, mas a Madame la Duchesse d'Abrantes, a senhora duquesa de Abrantes, escreveu as memórias dela em francês porque ela era uma francesa. O título de Duque de Abrantes foi um título que Napoleão deu para um dos generais dele que invadiu Portugal. Por causa disso, ele ganhou o título de Duque de Abrantes e a mulher dele ficou sendo La Duchesse d'Abrantes. E nesse livro, ela falava de uma pessoa que eu, infelizmente, não me lembro mais quem era, mas ela dizia dessa pessoa que ela tinha une de ses volontés à que rien ne résiste, parce qu'elle résiste à tout. Uma dessas vontades a que nada resiste, porque ela resiste a tudo. Eu era muito moça quando eu li esse livro e a frase me impressionou. Eu me perguntei, puxa, será que é assim mesmo? Será que quando tem alguém uma vontade aqui que resiste a tudo, nada resiste à vontade dessa pessoa? Talvez não seja assim, porque na vida há coisas que nos ultrapassam. Mas eu reparei que é assim na maioria das vezes. Alguém que tem uma vontade que resiste a tudo, a maioria das coisas não resiste à vontade dessa pessoa. Ela é capaz sempre de atingir a finalidade desejada. E justamente por que eu penso nisso quando eu falo de educação? Porque a educação é um trabalho muito difícil. E a primeira condição da gente ganhar é o não desistir. É continuar lutando, é continuar tentando, é insistir, é não olhar para as dificuldades, é não pensar, isto é impossível. Uma vez, eu fui com o nosso coral num concurso não, era só um festival. Era aqui no Brasil, era aqui em Minas Gerais, era em São Lourenço. E eles fizeram a apresentação, e quando eles estavam saindo, era bonito vê-los sair, uma porção, 40 pessoas muito jovens, e eles saíam assim com muita disciplina, muito alegres, eles tinham cantado bastante bem, e aí frequentemente o público levantava para aplaudi-los, então eles passavam assim pelo meio, as pessoas aplaudindo, e um senhor que estava do meu lado, um senhor bem mais velho que eu, mais velho até do que eu sou agora, isso faz bastantes anos, deve fazer quase 20 anos. Ele olhou para mim e falou assim, mas então é possível? E eu falei para ele, sim, é possível. É possível educar pessoas catolicamente no mundo em que nós vivemos? É possível educar tendo a pureza como um grande valor no mundo em que nós vivemos? É possível. É difícil, mas é possível. E por isso que nós precisamos estar muito atentos às dificuldades da educação. Porque, como se diz em italiano, saetta prevista viene più lenta. A flecha prevista vem mais devagar. É mais difícil eu desistir de uma coisa quando eu entro nela sabendo que vai ser muito difícil. Sabendo que é muito difícil. Se eu entro numa história um pouco enganada,
achando que as dificuldades são poucas, que vai ser sempre agradável, que é fácil vencer. Se eu entro em alguma coisa achando que é fácil vencer, e não é fácil vencer, é muito fácil eu desistir. Por isso que eu quis que esse nosso último encontro fosse um pouco para olhar para a dificuldade da educação. São coisas breves que eu vou dizer para vocês. E, claro, para falar de dificuldades em educação, a gente poderia fazer um curso sobre as dificuldades. As dificuldades são inúmeras. Mas eu quis chamar a atenção de vocês principalmente para aquelas que me parecem as mais comuns e também, baseada numa experiência que agora já tem 30 anos, dizer para vocês um pouco como vocês podem combater essas dificuldades que são muito comuns. E eu também quis terminar me lembrando um pouco de que eu sou professora de literatura e para dar para vocês uma espécie de programa geral da educação, eu vou fazer isso através de um poema. Porque me parece que sempre, né, o Marcelo está cuidando de um livro que meu marido escreveu sobre isso. A beleza é um poderoso instrumento de aprendizado. Quando uma coisa é bonita, ela entra no coração da gente com mais facilidade, não é? Mesmo aquelas verdades difíceis, né? Me ocorreu agora, assim, de passagem, pensando numa verdade difícil, de que há coisas pelas quais vale a pena morrer, nós estamos dispostos a concordar com esse princípio. Mas se a gente aprende aquela cançãozinha da faculdade de Direito, das trovas de Direito, quando se sente bater no peito heróica pancada, quando se sente bater no peito heróica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Essa verdade, que é uma verdade bonita, que há coisas pelas quais vale a pena morrer, ela entra mais docemente na gente quando se sente bater no peito heróica pancada. Deixa essa folha dobrada enquanto se vai morrer. Então, por causa disso, eu resolvi que eu ia concluir o nosso curso com um poema que é uma espécie de programa de educação. Quando a gente vai pensar nas dificuldades da educação, a gente pode pensar sobre um duplo aspecto. Em primeiro lugar, as dificuldades que vêm do educando. E essas dificuldades são dificuldades com as quais a gente tem que estar muito à espera delas. Para falar disso, eu sempre gosto de tomar o exemplo do sonho vocacional de Dom Bosco. Dom Bosco teve... A irmã Maria José está aí? Irmã Maria José, a senhora me pega mais chá, por favor? Dom Bosco teve o sonho vocacional dele, que foi o sonho que disse a ele que ele deveria se transformar num educador, que a missão dele na vida ia ser cuidar de crianças, e de crianças, cuidar delas, sobretudo dando a elas educação. Ele o teve aos 9 anos. E o sonho começa de uma maneira muito interessante. O que Dom Bosco vê? Um prado cheio de crianças, alegres e amáveis, de que ele vai cuidar? Não. Ele vê um prado cheio de crianças que estão brincando, e enquanto brincam, blasfemam, dizem palavrões. São as crianças que, enquanto brincam, se comportam enormemente mal. E ele nunca pôde suportar palavrões e blasfêmias. E ele fez aquilo que, digamos assim, ele sabia
acho que não, a senhora subir mais e por aqui. Isso. Que ele sabia e podia fazer. Ele começou a gritar com eles, calem a boca. Ia distribuir socos e tapas e tentar fazê-los parar, batendo neles. Dom Bosco era muito assim, ele era, digamos, de um temperamento briguento. Uma vez, quando ele estava no colégio, tinha um menino que era meio franzino, um bom menino, talvez bom demais para aquele ambiente, e que os outros sempre abusavam dele, batiam, e ele não sabia se defender. E aí, Dom Bosco foi lá e deu um murro em quem mexeu com ele, e aí começou uma briga generalizada, e Dom Bosco pegou um dos garotos, ele era forte, ele pegou um e ele usava aquele como clava para bater nos outros. Então, nesse dia também Dom Bosco fez isso, começou a bater. E aí aparece um senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer para ele, não desse jeito, mas com boas palavras, com amabilidade. E aí a cena muda e Dom Bosco vê um monte de animais selvagens, lobos, tem bodes, tem todo tipo de animal que simboliza algum vício. E aí depois a cena muda e eles são carneirinhos. E aí esse senhor vai dizer para ele, é isso que você tem que fazer. E ele começa a chorar, ele fala, como? O senhor fica me falando que eu tenho que fazer uma coisa impossível, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E nosso Senhor vai dizer para ele, eu te darei uma mestra que vai te ensinar tudo. Mas o que eu acho interessante para nós desse sonho? O fato de que os educandos são umas ferazinhas é o dado. O fato de que as crianças não estão interessadas no que a gente tem para ensinar. O fato de que os alunos tendem ao mal. Os alunos, os filhos. Isso é o dado. Nós não podemos nos deixar impressionar por isso. Um pouco nos espantar. Eu já vi professores espantados. Olha como eles são. Olha o que eles fazem. Isso é o dado. É assim que eles são. É assim que nós somos. É assim. Então a gente não pode ter ilusões quanto à educação. Então, as nossas primeiras dificuldades são as dificuldades mais difíceis. São as que nos vêm dos educandos. São Tomás, ele explica muito bem num trabalho que se costuma chamar do De Magistro de São Tomás. É uma aproximação. São Tomás não escreveu um trabalho chamado De Magistro sobre o mestre, mas Santo Agostinho escreveu. Santo Agostinho escreveu um trabalho chamado De Magistro sobre o mestre. Por causa disso, um pedaço das questões disputadas sobre a verdade, que isso sim, São Tomás escreveu, tem lá um pedaço em que ele trata sobre a questão do ensino. Então, é fácil a gente encontrar para vender um livro escrito De Magistro, São Tomás de Aquino, e o que a gente vai encontrar lá dentro? Esse pedaço das questões disputadas sobre a verdade, que tratam sobre a questão do ensino. E o que São Tomás diz lá? Quando ele está perguntando se um homem pode ensinar outro ou não. E ele vai explicar que um homem pode ensinar outro no mesmo sentido em que o homem pode cuidar outro, pode curar outro. Que o papel do professor é semelhante ao papel do médico. Quando é que o médico cura? Quando ele consegue fazer com que o organismo passe a agir normalmente. Essa é que é a função dos remédios, ou de uma operação. Claro, São Tomás não pensava em operações naquele tempo. Mas toda a atividade médica é para restabelecer uma ordem
que foi quebrada e permitir que o organismo passe a agir normalmente. Não é isso mesmo? Não é correta a observação de São Tomás? Que é esse o papel do médico? Não é que o médico vai pôr lá uma coisa que não existia. Ele vai fazer aquele organismo passar a funcionar normalmente, tirando um obstáculo, por exemplo, um tumor, ou pondo uma substância que falta, ou tirando uma substância que tem demais. Mas o objetivo dele é fazer o organismo passar a trabalhar normalmente. Também diz ele assim o ensino. A função do professor é fazer com que aquela mente compreenda a verdade e seja capaz de funcionar adequadamente. E assim como o trabalho do médico frequentemente é um trabalho negativo, de remover obstáculos, porque alguma coisa está impedindo o adequado funcionamento do organismo, o trabalho da educação também é frequentemente um trabalho negativo. Nós vamos ter que remover coisas para que esse organismo mental e físico também, porque a criança é um todo, é o corpo e é a alma. Na alma, inteligência, vontade, sensibilidade, e é o corpo também. Nós vamos também, então, muitas vezes ter que remover. E um dos primeiros males que atinge os educandos hoje é o problema da dispersão. Nós temos um absurdo excesso de informações e atividades. Então, e isso é uma coisa que prejudica enormemente o aprendizado e a educação. Nós levamos uma vida dispersa por vários fatores. Nós vivemos numa sociedade em que a velocidade é uma norma. O fato de que nós temos automóveis faz com que nós tenhamos que nos deslocar muito. Hoje, provavelmente, uma criança de 8 anos já se locomoveu mais do que uma pessoa do século XV durante toda a vida dela. E nós nos locomovemos numa velocidade completamente absurda, completamente não humana. Vocês já pensaram em quantas imagens um pobre bebê já viu no caminho da maternidade para a casa dele, quando ele nasceu? Tudo isso é informação para o cérebro. É uma coisa assim, só me ocorrem palavras ou francesas ou inglesas, é debordante, é avassalador o que nós temos de informação. E mesmo de atividade, nós estamos sempre justamente, uma criança para a escola, muitas vezes é uma viagem. Vai passar um bom tempo dentro de um carro. Tudo muito diferente do modo como a humanidade sempre viveu. São coisas que têm 100 anos, os automóveis. Até 100 anos atrás, como é que uma criança para a escola? A pé? Andando? Não sei se eu estou me conseguindo fazer entender. Nós temos uma vida que de si mesmo é extremamente dispersa. E a primeira coisa que a instrução e mesmo a educação globalmente necessita é concentração. Então, uma primeira coisa que nós precisamos fazer no nosso trabalho educativo é tentar obter um mínimo de concentração.
Claro, eu vou repetir para vocês aquilo que eu digo praticamente em todas as aulas. Nós nunca podemos esquecer, o exemplo que eu dei de Dom Bosco é para falar disso, que nós estamos lidando com seres feridos. O homem é um ser ferido, é um ser redimido, disso também nós nunca podemos esquecer, nós sempre podemos contar com a graça de Deus, mas o homem é um ser ferido. Então, para nós, para todos nós, mais ainda para as crianças, todo bem vai ser difícil e todo mal vai ser fácil. Não existe educação sem, digamos assim, constrangimento. Nesse sentido, de que é preciso dar uma forma. A criança abandonada a si mesma, ela não vai ser educada. Ela não vai naturalmente para o bem. Educar é, numa certa medida, não sei que palavra usar, mas forçar as coisas numa certa direção. Obrigar a que as coisas sejam feitas de uma certa maneira. A educação, necessariamente, ela vai limitar a liberdade da criança. Para quê? Para quê, irmã Micaela? Para que a educação limita a liberdade da criança? Para obter o quê? Para obter que ela possa ser mais verdadeiramente livre. Porque justamente os nossos vícios, a nossa dispersão, a nossa falta de disciplina nos acorrentam. Nós deixamos de fazer aquilo que queremos e fazemos aquilo que não queremos. Então, é papel do educador trabalhar contra a dispersão. De que maneira? Aí vai depender muito do caso. Se é um professor em sala de aula, ele vai ter que, por exemplo, exigir que os alunos fiquem sentados, exigir que eles guardem todo o material que não seja referente àquela aula. Eventualmente, dependendo do caso, pedir aos pais que não mandem enfeitinhos para pôr em cima do lápis, que não comprem material muito colorido e cheio de desenhos. Tudo depende do nível de desconcentração de uma criança. Quando eles são mais velhos, quando eles têm, por exemplo, lições para fazer, é o pai, a mãe, que tem que providenciar que essa criança tenha um lugar para estudar, em que ela possa ter algum silêncio, que ela tenha um lugar para estudar em que as coisas dela possam estar em ordem, que ela tenha um horário determinado para estudar. Uma coisa que ajuda muito a concentração é a rotina. Onde não há rotina, onde tudo tem que ser novamente decidido a cada dia, dificilmente a pessoa se concentra. Até que se decide em que hora se vai fazer essa lição, e aonde se vão pôr os livros, e onde é que os livros estão, e para onde que eu vou levá-los. Tudo isso desconcentra a mente, torna o trabalho muito difícil. É muito fácil não fazê-lo. Porque sem concentração é muito difícil fazer qualquer tarefa. E as nossas crianças, ainda mais com as telas. Claro, repito, telas não se dá nunca para a criança.
Nunca, nunca, nunca. As telas fazem muito mal. Fazem mal para o cérebro delas. A televisão francesa passa um aviso de tanto em tanto tempo dizendo que não há quantidades seguras de uso de tela para crianças abaixo de 3 anos. Destrói fisicamente o cérebro. Não é que aí a criança fez 3 anos começa a fazer bem. Não, não começa. As telas fazem mal para nós. Tenho certeza que o celular me faz mal para o cérebro com 65 anos. Tenho certeza. O Kerr, quando ele escreve o livro dele, O que a internet está fazendo com nossas mentes, ele vai fazer a pesquisa por causa disso, porque ele nota que o cérebro dele está trabalhando diferente, que está muito mais difícil para ele ler artigos longos, e que se principalmente é na tela, ele não consegue se concentrar, ele começa e aí ele quer passar para outra coisa, e quer passar para outra coisa, e quer passar para outra coisa. Ele escreve o livro por causa disso, e eu acho que qualquer pessoa que tem um hábito de leitura e também trabalha com telas, percebe a mesma coisa. Então, o que nós podemos fazer para ajudar as nossas crianças a combater a dispersão? Primeira coisa, não dar tela. Tela zero. Segunda coisa, procurar estabelecer uma rotina. Uma rotina de estudo, sem dúvida, mas não só. A criança tem que estar acostumada com uma rotina de vida. Se ela brincou, ela tem que guardar os brinquedos. É desagradável fazer isso? É chato? É cansativo? Obrigar uma criança pequena a guardar os brinquedos? É muito. Mas é muito necessário para o bem dela. Que tudo ela faça com rotina. Tirou o sapatinho se coloca em tal lugar. Como é que a gente faz? Antes de dormir, a gente faz o quê? Ah, tá bom, então a gente escova os dentinhos, depois a gente faz a oração da noite, depois você se deita na sua caminha, depois o papai lê o livro. Enfim, a rotina que vocês acharem bom, desde que sempre inclua oração, não esqueçam nunca da oração. A rotina que vocês acharem boa, mas essas coisas ajudam a concentração. Não se pode deixar a criança levar uma vida como um riacho que despenca na montanha. As coisas irem acontecendo aleatoriamente. Nenhuma vida vai ser produtiva, nem material, nem intelectual, nem espiritualmente, sem concentração. Uma pessoa que não tem concentração, uma pessoa que vive dispersa, ela não vai ter nem uma vida física muito operacional, ela não vai realizar muitas tarefas materiais, ela não vai construir uma vida intelectual e ela não vai construir uma vida espiritual. Todas essas instâncias da nossa vida precisam de concentração, precisam de uma disciplina. Porque onde não há disciplina, não há concentração. A segunda coisa que atrapalha muito, e atrapalha muito particularmente os adolescentes, as crianças também são preguiçosas. Os adolescentes são uma coisa espantosa. Se cai um lápis no chão, parece que é difícil levantar. É verdade. Pegar os sapatos e pôr dentro da sapateira, em vez de deixar largado pelo quarto, é um grande trabalho. Para os adolescentes, cada coisa que precisa ser feita custa. E aí é o nosso papel de educadores, de pais, de mães, de professores, usar a sabedoria da igreja. Como é que o catecismo diz, quando fala dos vícios capitais, dos quais um é a preguiça? Contra a preguiça, diligência.
A criança vai ser diligente por ela mesma? Claro que não. Tem que ter um adulto obrigando a diligência. Obrigando que as coisas, que não se permita que a preguiça domine. Levantar se levanta na hora que se marcou para levantar. Aquele snooze é uma coisa perniciosa para fazer crescer a preguiça. A gente nunca deve contar com isso. Eu marco para a hora que eu tenho que acordar. E na hora que eu tenho que acordar, eu acordo. E tem que habituar a criança com isso. Diligência. Ir fazendo as coisas na hora em que elas devem ser feitas, na hora em que aquilo está determinado. Daí a importância do primeiro ponto. É preciso estabelecer uma rotina para que a diligência possa se efetuar. Porque se eu não sei o que é que eu vou fazer, e é claro que uma criança pequena, estou falando agora de crianças pequenas de 7, 8, 9 anos, que já têm tarefas, elas não vão saber estabelecer a rotina delas. Ah, que dia eu vou estudar geografia? Como é que eu faço com as lições? Ah, não, a lição eu faço no dia que o professor deu. A lição eu não deixo para o dia que o dia seguinte ela tem que ser entregue. Eu vou fazendo, então, ou então não, eu vou fazer assim. Vou dar um tempo para matemática, um tempo para português, um tempo para geografia, um tempo para história. Enfim, o pai que tem que analisar isso e ajudar a criança. Mas é preciso que, para poder combater a preguiça, a criança seja ensinada a ser diligente, a executar as suas tarefas com prontidão. E, para isso, as tarefas têm que estar determinadas. Mesmo em casa, é bom acostumar a criança que ela tem tarefas. Que ninguém, por exemplo, se levanta da mesa e deixa os pratos ou aquilo que usou em cima da mesa, para que depois a mãe, até uma empregada tenha que tirar. Não, muito melhor que cada pessoa tire as suas coisas. E ensinando para as crianças todas essas pequenas coisas que vão combatendo a preguiça. Nunca, 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 nunca permitir que se tenha uma mentalidade que diz assim, eu não vou fazer tal coisa porque dá trabalho. Eu vou fazer deste jeito e não daquele, porque assim dá menos trabalho. Dá menos trabalho é uma razão medíocre para fazer uma coisa. A gente faz do modo que obtém o melhor resultado. O trabalho que dá não interessa. Só o que custa caro é que vale a pena. O trabalho que uma coisa dá nunca pode ser razão para deixar de fazê-la. Mas isso é uma coisa que vai se, digamos, se instilando nas crianças aos poucos. E vocês estão vendo qual é o grande problema para nós educadores. Que para nós ensinarmos assim, nós temos que ser assim. Nós nunca ensinamos o que dizemos, nós ensinamos o que somos. Se eu sou preguiçosa, eu nunca vou ensinar meu aluno a não ser. Eu nunca vou ensinar meu filho a não ser. Se eu me permito atos de preguiça, como é que eu vou ensinar para o outro que a preguiça está errada? Se eu ajo como se a preguiça fosse uma coisa boa. Então, claro, sempre a primeira tarefa do educador é se autoeducar. Então, a dispersão e a preguiça são dois grandes vícios que dificultam a educação, dificultam a instrução. Muito, muito, muito dos alunos que vão mal, claro, há alunos que vão ter um problema real, seja um problema, sei lá, uma dislexia, seja um QI rebaixado, isso também existe.
As capacidades são muito variadas, mas a grande maioria dos alunos que vai mal por dispersão e preguiça. Eles não sabem prestar atenção na aula, não sabem se concentrar para ouvir o que tem que ouvir, escrever o que tem que escrever, e depois tem preguiça de fazer as tarefas, tem preguiça de rever a matéria. Claro, há dificuldades reais, há crianças que sem preguiça e sem dispersão têm dificuldades de aprender, não nego, mas são uma minoria. A maioria é por dispersão, preguiça e essa terceira dificuldade, que é a desorganização. Não saber lidar, porque, de fato, a escola hoje em dia é uma coisa extremamente demanding. É muita coisa que eles têm para fazer. São muitas matérias diferentes. Não é uma tarefa fácil dar conta de tanta coisa. E só é possível fazer isso com organização. E claro que, de novo, uma criança pequena não vai saber. E por isso é importante, conforme eles vão crescendo, eles irem sendo ajudados pelos pais, pelos educadores, pelos professores. Nós temos professores, por exemplo, que ensinam as crianças como tomar notas. É uma coisa muito boa, porque é uma coisa importante. Depois, conforme as crianças vão crescendo, aqueles que se aplicam, cada um tem o seu jeito de tomar notas. Mas é muito bom aprender uma metodologia para saber como fazer. Depois a pessoa pode trocar. Mas é sempre bom, no começo, aprender um modo. Então, essa tarefa da organização também não é algo que as crianças possam fazer sozinhas. É muito importante que a escola tente fazer isso. Nós aqui fazemos, toda a nossa semana de calouros tem uma palestra sobre isso, sobre a organização dos estudos, divisão das tarefas, organização do tempo. Eu não sei em que medida os alunos aproveitam isso. Mas, enfim, a nossa tarefa é ensinar e a da família também. Tentar ajudar, principalmente vocês que estão com eles em casa, e desde pequenos, ensinando a serem organizados. Organização material também, que eles tenham os quartos organizados, que conforme eles vão crescendo se acostumem a fazer a cama assim que se levantam, a manter o banheiro em ordem, a estender as toalhas, a pôr as roupas no cesto de roupa suja. Todas essas pequenas coisas, é preciso que eles sejam ensinados. Uma organização material e depois uma organização do tempo, uma organização das tarefas. É uma pena deixar as crianças, coitadinhas, largadas a si mesmo, tendo que aprender a viver sozinhas. Viver é complicado. Nós precisamos usar a nossa experiência para ajudá-los. Essas três, então, eram as três dificuldades do educando, que eu queria comentar com vocês, mas comentá-las com vocês para vocês pensarem na nossa responsabilidade em ajudar as crianças com isso. É aquilo, nós não podemos aumentar o grau de QI deles. Apesar que se a pessoa se concentra, vence a preguiça e se organiza, automaticamente o QI aumenta. Ela vai ficar muito mais capaz de perceber o mundo e de aplicar os princípios que ela aprendeu. E a outra coisa que eu queria comentar com vocês, nesse nosso último encontro, são as dificuldades do educador. O educador
têm também muitas dificuldades. E a primeira delas, e aqui eu penso principalmente nos pais, mas não só, viu? Também é uma dificuldade dos educadores escolares. O Ângelo, por exemplo, é professor de informática. Ele tem poucas aulas, provavelmente, para tudo aquilo que ele gostaria e poderia ensinar para os alunos dele. Mas é que, como eu disse para vocês, o currículo atual das escolas é debordant, é overwhelming, é avassalador. É muita coisa. Ainda mais se a gente quer trabalhar com uma formação completa. E faz questão que eles aprendam artes também. E faz questão que eles aprendam várias línguas. É muita coisa. Então, falta tempo. E também falta tempo para os pais. Frequentemente, os pais se encontram pouco com os filhos. Quantas crianças não passam o dia inteiro na escola e vão encontrar com os pais à noite? E eles vão passar juntos o fim de semana, quando também o pai e a mãe estão lotados de coisas para fazer. É o mercado que tem que ser feito, é a manutenção do carro, precisa visitar a avó, é uma pletora de tarefas que precisam ser realizadas naqueles 2 curtos dias, que o convívio familiar acaba sendo muito prejudicado. O que se pode fazer quanto a isso? Quanto à falta de tempo? É preciso prestar atenção nela e procurar, pelo menos, o pouco tempo que se tem, que ele seja bem aproveitado. Isso é uma coisa que eu sempre repito para vocês, quando vocês chegarem em casa à noite, tenham um armário bem perto da porta e tranquem o cachorro lá dentro. Ponham o celular lá dentro. Quando vocês vão encontrar com os filhos de vocês, mesmo quando vão se encontrar o marido e a mulher, esqueçam do celular. Não vão para a tela do computador. Esse pouco tempo que vocês têm para ficar juntos, fiquem juntos. Fiquem juntos com a criança de vocês. Eu sempre repito isso porque é muito importante. Conversem com eles. Aproveitem o tempo possível. Ainda que seja o tempo dentro do carro, indo para a escola, desliga o rádio do carro e conversem. Falem com a criança, façam a criança falar, perguntem, comentem, façam a criança comentar. Não existe educação onde não existe conversa. É absolutamente necessário conversar. Aproveitem as refeições. Todos esses tempos sejam, assim, avarentos desse pouco tempo que vocês têm com os filhos de vocês. O professor também tem que ser avarento do tempo de aula que ele tem. Não perder tempo à toa, não permitir que eles percam tempo à toa. Nós temos, de fato, pouco tempo, por causa dessa vida maluca que nós levamos, não é? Eu sempre me lembro disso, Nosso Senhor diz, vem a noite na qual ninguém pode caminhar. E hoje em dia, cadê a bendita noite? É dia 24 horas. Nós temos essas luzes aí, nós podemos caminhar 24 horas. Nós nunca precisamos descansar. Tudo continua funcionando. É uma coisa completamente contra a nossa natureza. Então, mas nós precisamos, então, ser avarentos do tempo. E uma segunda razão pela qual nós precisamos ser avarentos do tempo, mas aí de um outro jeito, é que, frequentemente, uma das nossas grandes dificuldades é a falta de formação.
principalmente pais, mas também professores. Porque aquilo que se chama de formação hoje em dia, a faculdade de pedagogia que normalmente se faz, ou até a faculdade de história, de geografia, até a de matemática, frequentemente é uma brincadeira. A faculdade lá finge que ensina para receber a mensalidade dela, o aluno finge que aprende respondendo uns testes mal feitos, e no final se ganha um diploma. E o que se aprendeu? Nada. E não é que isso acontece só nas faculdades online, mesmo nas presenciais. E às vezes até mesmo em algumas, que tem bastante nome. Então, de fato, formação, mesmo quando se faz uma boa faculdade, mas a nossa formação depende muito do nosso estudo pessoal. E quem assumiu na vida uma responsabilidade tremenda como educar os outros, seja tendo se casado e tendo filhos, sendo assumido um posto de professor, precisa ter muito cuidado com essa responsabilidade. Precisa pensar muito na própria formação. E, como se dizia na terra da mamãe, quem quiser saber, ou andar, ou ler. O grande meio da formação é a leitura. Como eu sempre digo, não pensem que ficar vendo vídeos na internet forma alguém. Um vídeo pode ser, no máximo, um start, um gatilho para um assunto que me interessa. Nunca vai ser o meio da formação. Formação se faz com leitura e reflexão. Uma coisa que ajuda muito também é escrever, porque frequentemente é escrevendo que a gente reflete. Como dizia uma frase que estava no meu livro de terceira série do ginásio, que era o quê, hein? A terceira série do ginásio é o 8º ano hoje, não é isso? É, o 8º ano. A terceira série do ginásio era o 8º ano. Tinha lá uma frase que eu nunca mais esqueci, porque é uma frase muito verdadeira. Quem não sabe dizer, não sabe ainda. Então, é muito importante o ato de escrever, para que a gente, de fato, aprenda. Então, o educador tem que lutar contra essa dificuldade, a sua falta de formação. Tem que... Recomendo, eu não conheço, mas a irmã Joana me disse que é bom. Como formação geral, assim, existe um catecismo da educação, é assim que se chama, irmã Joana? Eu não conheço, mas a irmã Joana disse que é bom. É bom, assim, para pais, né, ter, digamos, uma espécie de visão global. Recomendo enormemente ler Dom Bosco. Leiam a biografia mesmo de Dom Bosco. A vida dele, não é? De Nosso Senhor também a gente não aprende a ler no Evangelho, como é que ele viveu. Com Dom Bosco também é a mesma coisa. A gente aprende muito lendo a biografia dele, vendo como é que ele viveu. É preciso, então, lutar com a falta de formação. O educador tem que estar sempre pensando em se formar, em se autoeducar. E, por fim, talvez o pior dos problemas é o desânimo. Sempre o desânimo é a grande tentação dos superiores. Foi até a tentação que o diabo deu na hora suprema para Nosso Senhor. Muitos autores comentam isso, que a agonia de Nosso Senhor era um pouco também causada por esse pensamento que alguém põe na boca dele a palavra do profeta, quae utilitas in sanguine meo? Qual é a utilidade do meu sangue? Quem educa sempre tem um momento que tem essa tentação. Para que tudo isso aqui? Não adianta. Eles não estão interessados, eles não querem saber, eles não estão aprendendo, eu não estou conseguindo, não vai adiantar.
Essa é a pior dificuldade, é a pior tentação. E é uma tentação contra a qual se tem que lutar valentemente. Não é verdade que não adianta. Adianta sim. Pode não adiantar com um ou outro, pode até não adiantar com muitos. Mas sempre e nunca é muito tempo. E às vezes, onde a gente pensa que a gente não fez nada, a gente fez muita coisa. Então, é preciso nunca desistir. Eu tenho uma amiga que teve 7 filhos e que ela sempre me falava isso. Educar é não desistir nunca. É isso mesmo, educar é não desistir nunca. Como Nosso Senhor desiste da gente, não desiste. Ele continua nos dando graças até a hora da morte. E o educador tem que estar sempre continuando, amorosamente continuando. Não se deixar abater, porque vale muito a pena. E é para falar sobre isso, de que vale muito a pena, que eu falei que eu queria dar para vocês uma espécie de programa, que eu vou usar, então, um poeminha. Vocês veem que as crianças terminam cantando. Depois deem uma olhada no YouTube e vejam. A última coisa que eles dizem é cruz. Né? Eles estão falando, a poesia fala dessa cruz aqui, que essa cruz está na foto, é aquilo que se chama a cruz de São Mauro. Por que se chama? Por causa dessa cruz aqui. Essa aqui é que é a cruz de São Mauro original. São Mauro, como muitos de vocês sabem, viveu no século VI. Se não me engano, nasceu em 504.
Eu sempre achei que ele tinha morrido em 574. Outro dia me disseram que foi em 584. Eu estou em dúvida. Agora não sei mais, porque eu sempre soube que tinha sido em 574. E ele foi que introduziu a vida monástica na França. E ele introduziu a vida monástica na França construindo um mosteiro num lugar que naquele tempo se chamava Glanfeia, que fica no limite da Normandia com a Bretanha, numa região já, naquele tempo, de arquitetura celta. E o mosteiro que ele construiu lá, ele morreu, então, em 574 ou 584, as relíquias dele ficaram lá. E quando, no século IX, chegaram os normandos, os vikings, quando os monges souberam que eles estavam chegando, eles pegaram as relíquias de São Mauro e fugiram para um lugar perto de Paris, que hoje em dia se chama Saint-Maur-les-Fossés, São Mauro, as Fossas, antigamente se chamava Les Fosses, virou Saint-Maur-les-Fossés, foi centro de peregrinação a partir daí, do século VIII até o século XVIII. No século XVIII, as relíquias vão ser transferidas para Paris e vão ser destruídas pela Revolução Francesa. Mas no século XX, escavações descobriram uma parede do mosteiro original. Essa parede aí, não sei se dá para vocês verem, mas nós estamos num subterrâneo. A luz vem do alto. E nessa parede estava essa cruz celta, entalhada na pedra. Como ela foi encontrada no mosteiro de São Mauro, ela passou a ser chamada a Cruz de São Mauro. E nós conseguimos uma mosaicista paulista, esse site aqui onde está, isso aqui é de quando eles estavam fazendo o nosso altar, chama-se Marinella Mosaicos. Ela reproduziu para nós a Cruz de São Mauro, que está lá na França, num lugar que hoje se chama Saint-Maur-sur-Loire, Saint-Maur, do lado do rio Loire. E ela reproduziu para nós, aqui, a Cruz de São Mauro, e a Cruz de São Mauro serve de esplendor para o crucifixo. A cruz fica bem atrás, o centro da cruz fica atrás. E em 2016, o colégio estava passando por algumas dificuldades, e eu fiz esse poeminha para a Cruz de São Mauro. Bom, então agora eu vou lembrar que eu sou professora de literatura. A gente começa sempre analisando a forma. Qual é a forma dessa poesia? É cruz, mas parece flor. São heptassílabos. Heptassílabos quer dizer, tem 7 sílabas. É cruz, mas parece flor. Essa cruz da nossa escola, com o perfume dos risos que pelos pátios se vola. O que significa, além do que, são quadras. Que tipo de poesia é uma poesia em quadras com heptassílabos? É um tipo de poesia popular. É a redondilha maior. É o tipo de poesia mais natural que existe. Toda a música popular que vocês forem ver, música popular de verdade, não essas coisas que gravam e chamam de popular. Música popular de verdade vai ser sempre heptassílaba, porque é sempre 3, 2, 2, não é? Que é o ritmo da natureza, é sempre 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3. E a quadra também é a forma mais popular de poesia. E essa aqui também tem mais uma característica da poesia popular, que é qual? Ela só tem 2 rimas, só tem 2 versos que rimam. Isso também é típico de poesia popular, é de pouca elaboração. Então, quando alguém escolhe fazer uma poesia desse jeito, o que a pessoa está escolhendo? Ela está escolhendo um formato familiar, caseiro. É um tipo de poesia que fica bem para tratar de um tema grandioso. Não é um decassílabo heróico.
as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Tapobrana. Aí sim, aí você vai usar decassílabos heróicos, decassílabos com acento na sexta, que fazem um verso grandioso. Aqui não. Aqui nós temos uma conversa familiar, uma conversa, assim, entre nós, não é? Isso quanto ao formato. O que vai nos dizer a primeira estrofe? É cruz, mas parece flor, essa cruz da nossa escola, com o perfume dos risos que pelos pátios se evola. O que isso quer dizer? Que a educação deve ser, tem que ser, um trabalho de alegria. Infelizmente, às vezes a gente vê uma mãe que fala assim para o filho em público: eu não aguento mais você. E até coisas mais pesadas eu já vi falando. É uma pena. Como se educar, ter a responsabilidade pelo outro fosse um peso, uma carga. Outro dia eu soube de uma mulher que tinha 3 filhos e ela começou a achar que a vida dela era muito pesada. E o que ela começou a fazer? Ela envenenou primeiro o marido, depois começou a envenenar os filhos para ter menos trabalho. Isso assim é o cúmulo do oposto daquilo que a gente deve pensar. Educar o que é alegria? Né? A alegria é uma das paixões da alma. As paixões podem ser sempre boas ou más, depende da finalidade delas. A alegria é o sentimento de prazer pelo bem possuído. Todas as paixões vêm do amor. Todas as paixões são variações do amor. A alegria é o amor satisfeito. É quando se tem o bem que a gente fica alegre. E por que então educar é uma obra de alegria? Porque é um grande bem poder conduzir alguém para o fim adequado. Poder levar a pessoa a conhecer o bem, a verdade e a beleza. Poder ajudar alguém a salvar a própria alma. Isso é um grande bem. Ter um filho é um grande bem. Ter alunos é um grande bem. E toda pessoa que, digamos, está nesse caminho, devia considerar isso uma grande alegria. É um grande privilégio. É uma coisa que, digamos assim, nos aproxima de Deus, nos aproxima da tarefa de Deus, de conduzir os outros ao bem. Não é isso que Deus faz? Deus que é o nosso grande educador. Que através de tudo, procura nos fazer compreender e nos fazer escolher o bem e ir para o bem. Então esse é o... Lembra que eu falei que eu queria dar uma espécie de programa para vocês? É isso, a primeira coisa. A educação é uma tarefa de alegria, é um privilégio, é uma coisa extremamente honrosa ser educador. Mas, noblesse oblige, diziam os franceses, a nossa segunda estrofe diz: é cruz, mas parece chama formada de corações, que se inflamam de heroísmo e que brilham em lições. A educação é aquilo que eu estava comentando com vocês. Assim como o fogo só se transmite de onde ele está, o bem também só se transmite de onde ele está. Eu não posso acender uma vela com a outra vela apagada. A vela, para acender outra vela, tem que estar acesa. Eu, para educar, eu tenho que ser aquilo que eu estou querendo fazer com que o meu educando seja. Até uma coisa que eu costumava dizer para os professores: nunca digam para uma criança uma coisa que ele não possa dizer para vocês.
nesse sentido de usar uma palavra com ele que ele não possa usar com você. Tratar uma criança de um jeito mal educado, isso não se faz. Se você está querendo que ela seja educada, como é que você vai tratá-la mal educadamente? Mas isso serve para tudo. Só se ensina uma criança a não mentir, não mentindo. Só se ensina uma criança a não ser negligente, não sendo negligente. Só se ensina uma criança a não ser preguiçosa, não sendo preguiçosa. Mas, justamente, tudo isso precisa de muito heroísmo. E é uma tarefa da vontade. O coração é sempre símbolo da vontade. E não é verdade que essa cruz parece formada de corações e também de chamas? Não é? É verdade, é uma cruz muito bonita mesmo essa cruz de São Mauro. E assim tem que ser o coração da gente. Um coração ardente, para poder transmitir o fogo. Então, até aqui nós estamos vendo, digamos, qualidades que tem que estar no educador. O que ele tem que dar para o educando? O que diz nossa próxima estrofe? É cruz, mas parece rosa, rosa dos ventos, mensura, nos quatro cantos da vida, mostrando a rota segura. Não existe educação se não se acredita que a vida humana tem um fim, tem uma finalidade. Nós que somos católicos, nós sabemos que a nossa finalidade é Deus. E que a gente tem que apontar para Deus. E como é que a gente faz isso? Cumprindo os mandamentos, recebendo os sacramentos. O que é progredir? São Tomás até explica isso. O que quer dizer progredir? O que quer dizer que alguém está mais perto de Deus ou menos perto de Deus? Quanto mais a pessoa age de acordo com os princípios que Deus dá. Porque lugar de espírito é sempre o ponto da sua ação. Eu digo que a minha alma se aproxima de Deus se a ação dela está mais próxima do desejo, da ação de Deus. Então, toda a educação tem que apontar para um norte. É isso que faz a Rosa dos Ventos, né? A Rosa dos Ventos marca o norte. Marca todos os pontos cardeais. Mas toda a educação, só existe educação verdadeira, por isso que hoje a educação está muito perdida. Porque não há finalidade. Se apresentam finalidades parciais, você tem que estudar para ganhar dinheiro. Tem um monte de gente que ganha dinheiro sem estudar. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Tem um monte de gente que fica até presidente da República sem estudar e sem nem ter um comportamento moral. Então, tem que se apresentar o verdadeiro norte, não é? Quando nós trabalhamos com educação católica, é porque nós acreditamos que o único verdadeiro norte é Deus Nosso Senhor. Mas, enfim, só existe educação onde existe um norte, um modelo. É preciso ensinar para o educando que para atingir o fim é preciso de audácia, é preciso de coragem. Não se pode ter verdadeira educação se se vai querer sempre agradar o mundo. Uma vez que o fim foi definido, e o fim é Deus Nosso Senhor, então se deve pensar que é preciso enfrentar todas as dificuldades, todas as tempestades,
tudo aquilo que for necessário enfrentar. É cruz, mas parece a vela de algum veleiro atrevido, que sobre os mares no mundo traça um caminho escolhido. Nós precisamos de muito atrevimento para querer ser católicos hoje e formar católicos hoje. É preciso ter atrevimento, coragem, não ter medo, ter confiança em Deus, confiar na doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, confiar na doutrina da Igreja e fazer que o mundo não existe. Porque ele não existe mesmo. A figura deste mundo passa, mas a vossa palavra permanecerá eternamente. E é nisso que a gente tem que acreditar, e é assim que a gente tem que educar aqueles a quem a gente tem que educar. E nesse trabalho de audácia, no entanto, que é um trabalho grande e é um trabalho bonito, a gente tem que entender que a educação se faz com as pequenas coisas. É cruz, mas também moinho, que gira ao sopro do vento e moe o trigo de Deus e faz do trigo pão bento. O que é moer? É quebrar a dureza de alguma coisa. Quando eu moo o trigo, ele deixa de ser nozinhos duros e passa a ser uma farinha mole, que eu posso misturar com água, que eu posso fazer uma massa, que eu posso fazer pão. Com a educação é a mesma coisa. Todos nós somos duros, cheios de nós. Para poder ser postos na forma de Deus, nós precisamos ser moídos pela disciplina, moídos pela mortificação, moídos pelo dever. Todas aquelas pequenininhas coisas que fazem a educação. São 1000 pequenos atos que nos educam. São 1000 pequenos atos que educam os nossos filhos, são 1000 pequenos atos que educam os nossos alunos. É preciso ter essa atenção do pequeno. É preciso moer. Tem um provérbio inglês que eu gosto muito, que diz isso. Os moinhos de Deus moem devagar, mas moem bem miudinho. A educação verdadeira também tem que moer devagar, mas tem que moer bem miudinho. Tem que, primeiro, a nossa própria educação, nós temos que fazer assim, nos moer bem miudinhos, para poder ser colocados na forma de Deus. E precisamos também ir moendo bem miudinhos aqueles que nós educamos, para que eles possam ser colocados na forma de Deus. E para isso, nada disso nós vamos conseguir sem os sacramentos. Porque nós somos seres feridos, mas somos seres redimidos. Nosso Senhor nos deu modos de superar a nossa fraqueza. É cruz, mas também é hóstia, nos tensório levantada, clara luz para o caminho e sustento na jornada. Então, toda a educação tem que muito contar com os sacramentos. Contar com a confissão, contar com a comunhão, sobretudo. Mas que, para que o educador possa contar com isso, ele mesmo tem que estar, digamos assim, imerso nisso. Os pais, para serem bons educadores, têm que se confessar regularmente, têm que comungar muito, têm que não perder missa, têm que ter a família precisa ter, nós falamos nisso num outro encontro, a família precisa ter uma vida religiosa séria. A escola tem que ter uma vida religiosa séria. Vocês conhecem o caso quando um ministro inglês foi visitar as escolas de Dom Bosco e ficou muito impressionado com a disciplina, com a produtividade, com o nível de conhecimento. Ficou impressionadíssimo e disse para Dom Bosco: eu quero instaurar esse sistema na Inglaterra. O senhor precisa me ensinar como é que isso se faz para que nós possamos fazer na Inglaterra. E Dom Bosco disse para ele: impossível.
Ele disse, como assim impossível? Impossível. Vocês não têm confissão, vocês não têm comunhão. Impossível. Sem os sacramentos, é impossível educar assim. Então, isso é um outro ponto muito importante. E também, seguindo Dom Bosco, é cruz, mas é nossa estrela. Farol nos mares da vida. Sempre junto do Calvário. Mãe que nos foi concedida. A importância da devoção à Nossa Senhora. Nenhuma educação séria se faz se não houver uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. A melhor, a mais segura, é a devoção ensinada por São Luís de Montfort, da escravidão amorosa à Nossa Senhora. E, de novo, para que o educador possa transmitir isso, ele mesmo tem que estar nesse caminho. E há uma condição para que todas essas coisas possam acontecer. É uma coisa sobre a qual eu falei na nossa primeira... Eu falei quando eu dei aquelas aulinhas sobre a Mamãe Marguerita. A primeira dos encontros sobre a Mamãe Marguerita eu falei disso. Falei um pouquinho hoje com vocês, falei também nos outros encontros. Tudo isso só pode acontecer se houver muita proximidade, muita amizade entre educador e educando. E, como diz São Tomás, muitas coisas produzem o amor. A que mais produz é a proximidade. E é por isso que eu digo para vocês, fiquem longe das telas, escondam o celular, ponham dentro do armário, porque essas coisas afastam vocês dos filhos. Aliás, o celular afasta todo mundo de todo mundo. Afasta o marido da mulher, o pai dos filhos, a mãe dos filhos. É uma cruz bem bonita, toda formada de laços, que seguram como peias, mas confortam como abraços. Porque o superior tem que fazer as duas coisas. Ele tem que segurar. Tem que ser uma coisa que prende. Não pode deixar solto, não pode deixar livre. Mas, por outro lado, tem que confortar como um abraço. Não pode ser uma prisão que machuque. Não, tem que ser algo carinhoso. E assim, é cruz, e é cruz mesmo, educar é uma cruz, mas é esplendor. Derrota, como toda cruz, e também vitória. E junto à cruz do Senhor é cruz, mas parece glória. E é isso mesmo, é uma grande glória poder ser um educador. É cruz, mas parece glória. É aquilo que mais, digamos assim, do ponto de vista natural, mais pode nos fazer semelhantes a Deus Nosso Senhor. Trabalhar para a salvação do nosso próximo. Seria isso, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Mauro.